Olá, bom dia, tudo bem? Hoje o meu convidado aqui é o Aron, né? Ele vai contar um pouco da história dele, né? Antes de Jesus e depois com Jesus. Bom dia, Aron, tudo bem? Bom dia, Nena, tudo bem? Graças a Deus, né? Mais uma vez aqui. Obrigado, Aron. A gente conhece o seu trabalho, né? Seu podcast de estar visualizando os irmãos, né? Sim. E agora, pelo ver a Deus, estamos aqui. Sim, que bênção, né? Que agora nossa trajetória. Que bênção que ele assiste, né? E hoje ele vai dar o testemunho dele aqui no meu podcast de manhã agora, nesse café comigo. Aron, fica à vontade, tá? É todo seu. Bom dia. É muito bom estar aqui, né, falando da palavra de Deus, né? Falar da trajetória que a gente teve com Jesus, Sim. né? Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para nós. Jesus, sem Ele, nada a gente pode fazer. É verdade. A minha trajetória com Cristo, como eu estava anteriormente, a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? A trajetória com Cristo começou assim: eu nasci no Evangelho, então eu não fui convertido ao Evangelho, eu nasci no Evangelho. Mas até estava comentando com a Nena aqui, falando nos bastidores, que filhinho de peixe, peixinho é. Mas filhinho de crente não é crentinho. É verdade. Então, muitas pessoas que estão de fora têm algo, às vezes acha que a pessoa, por nascer na igreja, tem que ser totalmente santo, tem que ser uma pessoa correta naquilo que faz, e às vezes a gente nasce no Evangelho, porém a gente não sabe realmente o que Cristo representa para nós. Verdade. Por falta de sabedoria, às vezes, dos pais, né, de estar ensinando o caminho. E eu fui criado meio assim, aquele cristão raiz, né, que vai para a igreja forçado. Você vai para a igreja porque o pai te pega pela mão, ó, você vai ou apanha. Você vai, era meio que forçado, meio que obrigado. E nunca foi assim, ó, você vai na igreja porque Jesus morreu na cruz por você. Porque Jesus, ele deu a sua vida por ti. Ele pagou o preço dos seus pecados. Então não tive essa explicação, não sabia o porquê estava indo. Sabia Tinha que ir forçado. Exatamente. Vai e acabou porque eu mando você é meu filho, então vamos. Obrigado, forçado, sem saber para quê. Para quê? Mas ia, né? Ia. Porque tinha que obedecer os pais e as mães, sim, né? Então por obediência, por medo, por medo respeito, de apanhar, né, Aron? Medo de apanhar, medo de... Eu vou. E assim, na trajetória sempre foi assim. Digamos, até a adolescência, nessa linha de pensamento, por quê? Eu estou indo para a igreja, eu não sabia. E aí você vai crescendo, e um detalhe, com pouca explicação, com pouca entendimento, né? E também de explicar, ó, com Cristo é assim, lá fora é de outro jeito. Então a gente começa tendo uma visão de lá fora é tudo bom, é tudo maravilhoso, mas aqui dentro é uma opressão. Você ser cristão é uma coisa que te oprime, uma coisa que aquilo te obriga, aquilo força você. E talvez até por ter crescido nessa trajetória dos pais ensinarem assim, né, com esse sendo um cristão forçado, sendo um cristão meio que obrigado, a gente não entende os propósitos, né, de Deus. E aí a gente acaba crescendo com outra mentalidade, uma mentalidade que ser cristão é revoltado, né, às vezes, né, revoltado, e ser né? cristão é uma coisa pesada, não é uma coisa que vai te dar paz, vai te dar alegria. Sim. Pelo contrário, é uma obrigação. E toda essa trajetória de ensino, eu acabei falhando também no ensino dos meus filhos. Porque eu tinha essa mentalidade até determinada altura do campeonato. E depois, quando adolescente, eu acabei tentando ficar assim em cima do muro, né? Eu vou para a igreja, mas começar a fazer coisa errada. Eu vou para a igreja, começava um pecadinho, né? Daqui, um pecadinho dali, você acaba ficando meio mono, em cima do muro. Isso mesmo, é verdade. E aí é a pior coisa, porque ou a gente tem que ser quente, ou a gente tem que ser frio. Ou a gente está na presença de Deus, ou a gente não está. E nesse momento que a gente começa a ficar frio na igreja, fazendo coisas erradas, é onde que a gente dá vazão pro diabo. Isso. Onde a gente acaba pecando, falhando. E saindo da presença de Deus, da presença de Deus. Até do local, assim, que é o templo, né? Que a gente vai lá para adorar, né? Porque a gente pode adorar a Deus onde estiver, né? Sim. Mas ali é um lugar onde se reúne, onde vê os irmãos. E às vezes você vai se afastando até dos irmãos. Sim. Tipo, se escondendo, né, Aron? Sim. Você acaba sendo, o que diz na Bíblia em Apocalipse. Isso. Você não é quente nem frio, você é morno. E é o que Deus fala. Não pode ser, né? Se for morno, Deus vai te vomitar. E não pode, E aí a pior coisa, você tá morno, porque você vai
ficando um crente morno, você acaba acostumando. Não, estou na igreja, mas não posso fazer isso de errado, porque Deus não está vendo. Aliás, o irmão não está vendo. Mas Deus está. O meu pai não está vendo. Mas Deus vê todas as coisas. Só que quando a gente cresce nessa mentalidade, que eu falo, meus pais, meus tios eram cristãos raiz, mas também não tinha aquele entendimento para ensinar. Ó, Jesus é o caminho, a verdade. A gente aprendia a manusear a Bíblia forçado, mas não entendia. Você aprendia a manusear a letra. Só leu como se fosse um livro, mas não entendia. Não entendia o discernimento do Espírito, a interpretação da palavra segundo o Espírito. Então é perigoso demais a gente ensinar nossos filhos, nossos netos a ser cristão obrigado. E eu cresci dessa forma. Então a gente vê testemunho de muitos irmãos, eu era do mundo, pulava carnaval, fazia isso, fazia aquilo. E aí eu cheguei para Jesus, minha vida deu uma guinada, fui transformado. Eu não tive essa experiência de estar no mundo. Vive no mundo. Mas eu tinha um pé, era crente Raimundo, né? Pé na igreja ou pé no mundo. Então eu estava morno. Até a adolescência para a juventude. Foi assim. Na minha juventude, aí eu comecei a conhecer um pouquinho de Jesus, estava indo na igreja, mas estava naquela fase que você, hoje não vou para a igreja. Eu já comecei a trabalhar, já sudando no meu nariz. Aí eu conheci uma abençoada, minha esposa. Inclusive, até esqueci de me apresentar. Acabei de esquecer de me apresentar nessa... Falar de Jesus é bom que a gente já começa, né? Jesus é bom, esquece outras coisas. Esquece tudo. Meu nome é Aron, sou casado, tenho 53 anos, casado com a pastora Flávia, tenho 4 filhos, o mais velho Jonas, Tamires, Caio e Bárbara, que é a caçula. Tenho 3 netos, Mateus, o Rian, que está em Portugal, e o Heitor, que é o meu caçulinha, vai fazer 2 aninhos em abril. Coisa boa é neto, né? Fala a verdade, Aron. Sim. Neto é tudo de bom que a gente tem, a alegria que a gente passa, que às vezes a gente não aproveita do filho, porque está trabalhando, tem que se esforçar. Na correria, é verdade. Na correria do dia a dia, né? É verdade. Mas o netinho a gente consegue ter aquela... tempo, aproveitar mais um pouquinho de tempo. É verdade. E também quando começa a encher muito saco, fala, toma que o filho é teu. Você não tem leva, que é seu. A minha fase já passou. Você tem aquela alegria de curtir o neto, mas não aquela responsabilidade que você tem de pai, de trocar fralda, essas coisas todas, né? Aquela pressão. Mas é muito bom. E quando eu conheci a pastora Flávia, ela não era cristã. Mas eu tinha nascido na igreja. Ela não era. Então ela já tinha vivido tudo aquilo do mundo. Mas quando ela começou... Ela teve a experiência do mundo, né? Isso. Quando ela começou a visitar uma igreja que a gente congregava lá, em Santos, era a Igreja Evangélica Triunfante, que é a igreja da família, que a gente começou nesse ministério, visitando, que a minha tia ia, meus parentes iam. Nós íamos nessa igreja, que é uma igreja já antiga, do Macuco, lá em Santos, Igreja Evangélica Triunfante. E pelo fato, né, de ir visitar, ela começou a conhecer Jesus, ela começou a ter uma mudança de vida. E às vezes ela falava, eu vou para a igreja hoje. Eu falei, não, hoje não, vamos passear. Não, eu não quero ir para a igreja. Através dela querer conhecer quem era Jesus, eu comecei a me achegar de novo para Jesus. Bem, e aí a gente começou a caminhar junto com Jesus, a gente começou a entender melhor quem era Jesus. E aí a nossa vida foi se transformando, entendendo qual era o propósito de Jesus. Nessa época que a gente começou aí, ela já estava grávida quando ela começou a conhecer Jesus, ela estava grávida do meu filho mais velho, do Jonas. É o primogênito. O Jonas nasceu em 92, né? A gente começou aí. Nessa época com ela, a gente começou aí. A Tamires nasceu também, a gente indo na igreja, visitando de vez em quando e tal. Não tinha aquele compromisso. Em 94, né? Já tínhamos o Jonas com 2 anos, a Tamires com 1 ano, 94. A Tamires ia... A Bárbara era caçula. A Tamires tinha por volta de 1 ano e pouco, a gente começou a ir pra igreja. Por que os caçulas são tão grandes, né, Aron? Sim. Porque a Bárbara é enorme, né? Grande, né? Bárbara... Que a pastora Flávia não é tão grande, né? Nem eu, baixinha. Mas ela puxou bem os tios, que os tios... Pois é, igual o meu. A irmã da Flávia é grandona. O irmão da Flávia também é alto. Tem 2 irmãos da Flávia que são bem altos. Nossa. E a irmã dela também é bem alta. Também, né? Puxou tudo pelos tios. Caçula é tudo grande. Porque da minha família é tudo baixinho também. O meu caçula tem quase 2 metros. Grandão. E começamos a caminhar junto com Cristo. Em 94 a gente acabou
nos casamos, nos batizamos, nos casamos na igreja e começamos a caminhar com Cristo. E antes disso, com as crianças pequenas, o que acontecia? Ela ia com o Jonas pequeno, com 2 para 3 anos, Tamires com 1 ano e pouco, Jonas na mão, Tamires no colo. Eita. E grávida do Caio. E o Caio nasceu em 95. Já foi? Nessa... uma escadinha, exatamente. Né? E muita gente fala, caramba, a Flávia... Tá firme. Ela tá firme mesmo, porque para pegar um ônibus, tinha que pegar o ônibus 7 ou 8 para descer no Macuco, do ponto que era na Pedulessa até a igreja. E andando mais uns 15 minutos. Você imagina assim. Mas Jesus também andava tudo a pé, né? Sim. Os discípulos de Jesus hoje, também andavam tudo a pé, né? Hoje você vê uma pessoa falando assim, onde que é? Não, vou de Uber. Não, é 10 minutos, não vou de Uber. Isso mesmo. Naquela época, você pegava um ônibus cheio, em torno de 45 minutos a 50 minutos de viagem, sol, chuva, calor. Não importava o tempo, né? Mas ia, né? Saía, porque normalmente eu não conseguia acompanhar ela que estava trabalhando dia de semana, a gente ia no domingo. Mas dia de semana, eu vou para a igreja. Tinha os cultos de semana e o de domingo. Ia embora. E ela chegava sozinha com um no colo, um na mão e outro na barriga. E se esforçando para ir. Quando a Tamires tinha 1 ano e 3 meses, ela adquiriu broncopneumonia. Nossa. E aí foi no médico, aí ela me ligou chorando que a menina ia ficar internada, que estava ruim, né? E ela ficou 13 dias internada na Santa Casa, e eu tive até que adiantar minhas férias para ficar revisando com ela. Ela ficava com a Tamires de noite no hospital. Você ficava de dia? Durante o dia com a Tamires no hospital. E nesse meio tempo que aconteceu, o médico falou assim, olha, sua filha vai ter convulsões, né? Ela vai ter convulsões e você vai ter que dar esse remédio. Você tinha que tomar o Gardenal lá, que é o famoso Gardenal. É forte, né? O Gardenal, forte. Né? Pra criança, né? Sim. O pessoal fala que é louco que toma Gardenal, né? Porque é um remédio muito forte para convulsão, para parar a convulsão. Mas em determinado momento, quando ela saiu da internação, que ela melhorou, ela foi na igreja, ela fez um voto com Deus. Ela, por fé, ela tirou o medicamento. Eu não vou dar mais. Esse remédio está fazendo mal para minha filha. Ela via que aquele remédio deixava ela meio que dependente. Meio grog, né? Meio grog e não melhorava, não estava tendo... Ela tomava um remédio, mas não melhorava. Ela falou assim, não, meu remédio vai ser Jesus. Porque às vezes aquele remédio não servia para ela. Né? Tava deixando ela mais doente, eu acredito, do que tomar. Mas o ato de fé. Sim. Que até os meus irmãos que eram da igreja, mas assim, falaram assim, caramba, tem que tirar o chapéu. Que a Flávia falou que ela não ia dar aquele remédio, crendo que, mesmo que ela não tomasse... cura, né? Se ela não tomar esse remédio, ela vai ter convulsão pro resto da vida. E ela falou, não, eu vou tirar, em nome de Jesus, ela não vai tomar esse remédio. E ela bateu o pé e nunca mais deu esse Gardenal. Depois que ela parou, cortou o remédio, de estar dando aquele remédio para ela, a Tamires começou a melhorar. Não ia falar. A Tamires se tornou uma criança normal, falou, cresceu, desenvolveu. É coisa de Deus, né, Aron? Deus. A fé que tem, né? Tem que ter Deus fé, né? Move montanhas, a fé em Deus porque transforma. Ele é o médico dos médicos, né? Ele que dá vida, Ele que tira, Ele que cura, Ele que faz tudo, a gente, né? E a Flávia, assim, interessante na... pena que ela, você podia estar aqui, hein? Pena que hoje ela, no compromisso, não pôde vir. Mas não vai faltar uma oportunidade. A gente vai voltar com ela. É isso mesmo. Eu quero ver vocês dois. A Flávia sempre, na minha vida, ela foi assim, eu razão e ela fé. Às vezes a gente ia fazer alguma coisa, eu falei, não, mas não dá, eu só tenho X no bolso. Não dá pra fazer. Não, mas Deus vai prover. Não, mas... Você falando de fé, né? Eu marquei sempre meu esposo. Vou contar um pouquinho. Ele não sabe, mas eu vou contar. Ele pega e fala assim, eu tenho muita fé. E ele falou assim, eu vou pegar carona na fé da minha esposa. Não pega não. Você fica com a sua fé, eu fico com a minha. Não vem pegar carona na minha não. Ele fica falando essas coisas. Mas a gente tem que ter fé, porque sem fé... Sim, possível agradar a Deus. Pois é, não vai para nenhum lugar também, né? Sim. Então... E a fé é aquilo que move a nossa vida. Sim. A fé é aquilo que vai trazer do céu, né? Porque Jesus mesmo fala, né? Venha a nós o seu reino. O reino de Deus vai vir para vir as coisas naturais, para vir as coisas que a gente vê. Primeiro tem que vir do reino aquilo que com certeza, o reino de Deus é formado nos céus, aquilo que Deus vai fazer. Verdade. E a gente tem que trazer à existência as coisas que não existem pela fé. E esse é o lado bom que a minha esposa tem. Sempre foi uma mulher de fé, sempre uma mulher que fala, poxa, você é negativo, né? Você só não consegue pensar algo bom, porque infelizmente
boa parte disso a gente acaba herdando dos pais. Não deve ser assim, mas tudo aquilo que você é na sua infância, ele vai influenciar no teu futuro, vai influenciar na tua adolescência. E quando de casa sai tudo pra dentro da casa, né? Sim. E aí você é criado com, não dá, não pode, eu não consigo. Você vai crescendo ouvindo essas palavras, você fica muito negativo. Mas graças a Deus que eu tenho uma Flávia, da mesma forma, né? que sempre vai estar, não, vamos conseguir. E aí, assim, falando da parte, né, espiritual, com Cristo, a nossa caminhada com Cristo sempre foi assim. Ela me dando aquele choque de fé para a gente começar a andar. Nos batizamos, né? Depois a Tamiris teve esse problema, ficou internada, e ela teve essa ação de fé de não dar mais o remédio. A Tamiris mudou, começou a caminhada, eles cresceram na igreja, começaram a desenvolver na igreja. Fomos uma família muito abençoada nesse ministério. Bom, graças a Deus. Mas devido a ter essa distância, as crianças vão crescendo, dificuldade de gastos de ônibus, gasto de condução. Quando está pequeno não paga, mas depois vai começando 7 anos, 8 anos, já fica mais pesado. Já paga. E assim, o que eu falo, o trajeto ida, volta, você vai para a igreja, acaba ficando cansativo também, né? Pelo trajeto de você ir. Como nós sabemos que não é a placa que vai salvar. Sim, não. Né, na caminhada, não é a placa do ministério que vai salvar ninguém. Então a gente tem que buscar Cristo onde for melhor, né? Onde a gente se sente bem. E onde é mais perto onde também, é mais fácil, né? Onde te é mais propício, né? Não adianta você sair com uma criança num sol desse aí de 30 e pouco, 40 graus, pegar aquela viagem toda, que eu falei, dia de semana, fazer um sacrifício de louco, um sacrifício de tolo. Com 3 crianças, com 3 crianças, sendo que a gente tem que ter sensatez. Sim, né? Com certeza. E foi crescendo as crianças e nós começamos a congregar em São Vicente. Ia visitar uma igreja aqui, outra ali, e a gente começou a congregar por volta de 96 para 97 na Estrela de Israel, o falecido pastor Silei, né? Na época era o pastor, também falecido, pastor Odil, que era o pastor presidente. Começamos lá, visitando, conhecendo, era uma igreja muito agradável, pequena, com membros, né, pessoas que tinham bastante unção. Era uma igreja pequena, assim, nós acostumamos em igrejas menores, não porque a gente se sente bem só nas igrejas pequenas, mas na igreja menor você sente mais comunhão. Eu gosto de igrejinha pequenininha. Eu gosto. A necessidade sua, não por fofoca, mas se torna mais visível. Fala, olha, você está passando por uma situação assim, toma aqui. Não, vou te ajudar. Né? Então isso acaba unindo mais as pessoas. Já no ministério grande, como a Peniel, como a Assembleia de Deus, que às vezes tem muitos membros. Sim, é bastante, né? Às vezes não é nem a necessidade, porque a pessoa... não por maldade, mas às vezes a necessidade das pessoas acaba passando em branco. Às vezes não é nem porque né? ele, por exemplo, um pastor quer, mas é que é muita gente, muita coisa, se dá com muita coisa, aí vem problema daqui, às vezes não é nem ele, é porque não dá tempo. Não dá tempo. E às vezes a pessoa tem assim, eu quero falar com o pastor. Aí chega lá, tem aquela fila, lá, 50 pessoas para falar com o pastor. Por isso que o Natanael tem que ser marca, ele tá lá. Tem que ser a gato correr para falar com ele. E às vezes ele não consegue dar aquela atenção como deveria. E às vezes a pessoa não tem, como é que fala? Ela fica inibida, ela fica com vergonha de passar para qualquer um. Né? Eu vou falar com o pastor, porque o pastor pode me ajudar, ou com algum irmão mais achegado, né? E o ministério menor, você acaba percebendo, a pessoa comentou com uma pessoa, não fala nada não, mas eu vou ajudar. Deram uma cesta básica, Deus me tocou para te dar aqui, você está precisando, e Deus fala, Deus toca, mas muitas vezes a gente acaba percebendo que a pessoa está precisando. Aí você vai, ajuda, teus filhinhos, você está vendo que as crianças estão crescendo com aquele mesmo sapatinho furado, aquela roupinha, você vai ajudar. Né? Porque uma igreja menor, você acaba tendo mais sensibilidade. Sim, com certeza, é verdade. Mas existem pessoas também que elas gostam de entrar na igreja e não ser percebidas. Eu conheço pessoas que falam assim, eu gosto de ir lá naquela igreja lá, que é uma igreja enorme. Eu entro e saio, ninguém me vê. Eu entro e saio, tô invisível, ninguém me vê. Mas é ruim assim, né? Não, mas eu falo, tem pessoas que assim, por quê? Ela não tem compromisso. Não tem compromisso. Então, se ela entrar e sair, ninguém vê, porque ela não tem compromisso. Ela foi só pra ir. Ela foi pra... Só para ouvir a palavra, ouvir o louvor que às vezes ver as pessoas, às vezes. Sim, ouvir o louvor. Mas às vezes não é nem para ouvir a palavra. É para ouvir o louvor, é para sair daquela rotina da casa, do dia a dia.
mas Jesus é muito mais que isso. É verdade. Jesus, como eu falei anteriormente, é tudo na nossa vida. Nós não podemos fazer nada sem Ele. É verdade. Dependemos total e exclusivamente dEle. Sim. Né? E tudo que nós fizermos, de bom ou de ruim, tem que ser para a glória dEle. Tudo que nós fizermos tem que ser para o louvor da sua glória. E às vezes nós falhamos em querer fazer, às vezes, até o melhor, né? Mas a gente tem que tentar sempre estar fazendo o melhor para todos, né? Mas em tudo que fizermos, o Senhor tem que ser glorificado nas nossas vidas. Sim, com certeza. Mas hoje o senhor e a pastora Flávia, hoje o senhor está bem? No ministério, assim, que Deus colocou no coração, sim. Hoje estão bem? Graças a Deus, hoje estamos bem. Estamos no ministério, né? Como pastores auxiliares, né? Ajudantes, né? Na obra. Fazemos visita em lares também para levar a palavra de Deus. No meu serviço tem uma coisa interessante que né, é sempre bom falar, né? Sim. Não é uma coisa para se engrandecer, não. Não, mas é bom falar. Um pequeno grupo de oração que a gente tem no serviço. E eu tenho 37 anos, fiz 37 anos de empresa. No mesmo emprego. No mesmo emprego. Eita, não foi o primeiro emprego, funcionário bom, hein? Não foi o primeiro emprego, não. Eu trabalhei em 86 numa gráfica, como menor aprendiz pelo Campus, 1 ano e pouco. Mas o Campus é muito bom, né? Sim, a gente aprende muito, é uma educação. E eu falo que o Campus é uma porta de emprego para quem quiser. Sim. Meus filhos passaram pelo Campus. O Guilherme não passou, mas os outros meus filhos passaram pelo Campus. E ali é uma porta assim, onde abre várias portas de emprego, oportunidades, né? E assim, eu falo, o ensino que eles dão. Não, assim, da época que eu passei, não sei agora se ainda continua da mesma forma, mas é um modo de ensinar que, assim, digamos assim, uma segunda família, porque eles te mostram como você se portar em casa, como você se portar numa empresa, como você se portar. É isso mesmo. E aí você muda. Você entra com outra visão e você entra numa empresa se sentindo uma pessoa totalmente diferente. Tipo uma pessoa importante, né? Assim, dizer, aquele emprego tá, te ajuda a você mudar a tua mentalidade. Bom. É muito bom. Então eu cresci, né, comecei a trabalhar na tipografia Status em 86 pelo Campus. Trabalhei 1 ano e pouco. Era para ser fichado. Eu falei, vou sair então no Campus, já que eu vou ser registrado direto na empresa. Mas eram 2 sócios. Era tipografia e papelaria. Ah, entendi. A pessoa que falou que ia me registrar era da papelaria. E o outro era da tipografia. O da papelaria falou que eu estava apto para trabalhar lá já fora do Campus. E o outro sócio achou que não, e acabou ficando aquela... Tipo, vamos deixar ele mais um pouquinho. O da tipografia era o sócio majoritário. E eu acabei ficando sem emprego e sem o Campus. Como eu tinha saído, tinha dado baixo. Não consegui outro emprego pelo Campus, mas vamos tentando. Passei quase 1 ano parado. Eita. Aí correndo até, depois que você pega o gostinho de trabalhar, você fala, não posso ficar dependendo de pai, de tia, de ninguém. É muito ruim. E aí, vou me virar. Aí eu fui trabalhar em 87, como a gente batia ajudante de, como eu posso dizer, uma pessoa que batia na porta das casas. Falava assim, bom dia e tal. Nós trabalhamos aqui com fotografias, era Foto Snoopy, o nome da fotografia. Nós trabalhamos com fotografia, né? A gente passa nas casas e tira uma fotinha da criança para colocar num calendário. Um calendáriozinho, um formatinho numa casa. Aí colocava todos os meses, né? Vinha as bolinhas para você mudar o dia do mês e a foto da criança no centro. Esse era o chamariz, o calendário com a foto da criança. Mostrava, vinha com uma amostra, a criança, pessoal, eu quero, quanto que vai pagar? Não, a senhora não paga nada, a senhora tira a foto, o pessoal vai pagar, não vai pagar nada pelo calendarinho. A gente vai tirar a foto e depois resvela e traz. Aí, mas era uma armadilha. Era uma armadilha. Porque a pessoa tirava foto, falava que ia tirar uma foto. Aí a pessoa tirava, mas vamos tirar várias fotos, porque aquela ali pode ser que não ficou boa. Aí mandava a criança tirar foto de amarelinho, aí daqui a pouco colocava um chapéuzinho, aí ia mudando. O fotógrafo tirava lá 20 fotos. Eita! Aí 15 dias depois, 20 dias depois, revelava as fotos e vinha com aquele álbum. E vinha com um álbum de fotos. Da criança. Mais o calendário. Aí eu falei, conforme a gente falou para a senhora, o calendário está aqui, a senhora não precisa pagar nada. Mas nós também temos um álbum que custa X. Mas eu não pedi álbum, eu só X. Não, mas a gente fez um álbum porque seu filho é fotogênico e tal. Aí ele vinha com aquele álbum com 20 fotos, 15, 20. Eita. Aí a pessoa olhava assim, via aquelas fotos lindas dos filhos. Falava, quanto custa esse álbum? X. Um exemplo, R$300 no dia de hoje, uns R$300. Mas eu não tenho condição.
Não, mas assim, ela foi pagando parcelado. Nem a Casa Bahia. E mãe, quando é mãe, não vai deixar a foto do filho rodando por aí? É 13 reais, mas só dá 50 reais por mês, tá tudo certo. Aí a pessoa fala, tá bom, eu vou... Aí ela pegava 50 reais que ela não tinha, ela arrumava com 50 reais de entrada. E o resto ia parcelando. Aí eu falei, era uma armadilha. Você sabia, aí você ganhava uma comissão se a pessoa ficasse com o álbum. Se a pessoa não ficasse com o álbum, tu não ganhava nada. Mas se a pessoa não ficasse com o álbum e pagasse, você ganhava um X, porque você vendeu o álbum, fez. Aí você ia com aquela intuito de falar, não, vou vender. Eu preciso tirar, bater em porta. Se eu tirar 50 casas, e das 50 casas fizer 10 álbuns, já ganho um X. É verdade. Então você ia trabalhando naquilo já, né? Qual que era a sacada do negócio? Quanto mais álbum você fizer, mais você vai ganhar. O cara fazia um negócio baratinho, que vai chamar ali, você não vai pagar nada, você ganha. No final, mas ele também tomava muito muito furo. A pessoa fala, deu 50, mas ela não tem, né? Muito caloteiro, assim, falar, só que assim, hoje eu não tenho, só vou ter, por exemplo, hoje é dia 17, 18. Só o mês que vem. Só dia 5. Aí se ela dia 5, não tem. Mas o pagamento atrasou. Aí também tomava canseiro, tomava muito calote. Mas assim, nesse valor que ele cobrava já era um valor super alto. Então se ele recebesse a metade do que ele pagou ali, já tinha pagado as fotos todas. Tudo, né? Pago tudo. Então ele já jogava um valor lá em cima, porque sabia que ia ter calote, ia demorar para receber. E aí você ia vendendo. Qual que era o legal dessa história toda? Em 86 os meus filhos ainda não tinham nascido quando aconteceu isso, né? Primeiro trabalho. Mas qual que era o legal disso aí? A gente ia conhecendo muitos lugares. Hoje a gente vai estar com Cubatão, amanhã a gente vai para Praia Grande, amanhã a gente vai para Itanhaém. Você ia conhecer muitos lugares. E assim, você com 16, 87, eu tinha 15 anos, com 15, 16, se conhecendo um monte de lugares, você começou tudo isso antes de se converter para Jesus, né? Aí você começa a conhecer lugares, pessoas. Tudo, né? Já vê um mundo diferente, outro né? mundo. Coisas diferentes. Arrumava as paquerinhas, que vai 15, 16 anos, adolescente. Era muito legal. O segundo emprego, no caso, né? Você começou a conhecer. Aí foi ver, não. Você vai falar, cara, mas não é mais pra mim. Isso aí porque você tinha um dinheirinho toda semana, mas assim... É cansativo, né? Era cansativo, você se esforçava pra ganhar 50 reais, 100, 200. Sempre tinha dinheiro no bolso, mas era sempre pouquinho. Você fala, cara, não dá um dinheiro pra comprar uma bicicleta, não tem um dinheiro pra comprar uma coisa melhor. Era só aquela bicharia, aquele pouquinho, mas assim, pelo fato de conhecer lugares, almoçava aqui, comia. Era legal, porque você conhecia muita gente, muitos lugares, mas por outro lado você não tinha dinheiro. Foi passando o tempo, aí em 88, já passando o tempo desempregado também. Aí no ano de 88, no dia 29 de janeiro de 1988, batendo na porta lá do supermercado Fiel Barateiro, né? Que eu tô até hoje. Um dos donos do Seu Celestino. Ali foi uma porta bem aberta, né? Poxa, uma porta escancarada e assim, detalhe. Quando nós foi eu e um colega meu chamado Luiz Paulo, que a gente foi bater na porta do Fiel Barateiro para perguntar, né, se estava precisando se tinha uma vaga para emprego, né? Para um menino de 16 anos, 15 para 16, outro com 13, mais ou menos 13 para 14. Aí o Seu Celestino viu nós dois, né? E esse menino também é o que acontece, é um menino também bem sofrido. A mãe dele trabalhava dia e noite e ele ficava em casa. Sozinho. Ele era adolescente, a mãe falava, você vai arrumar casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Já que não está trabalhando, faz as coisas. Ele estudava e tinha que ser faxineiro da casa, fazer tudo né, na casa, né? Mas hoje eu entendo assim, o que a mãe dele quis fazer para ele, quis se tornar uma pessoa decente, com obrigações, com deveres. Responsabilidade, né? Foi muito importante para ele também crescer. E ele cansa, não, eu quero trabalhar para ter o meu dinheiro próprio, para me sustentar, não ficar dependendo só da minha mãe. E também tinha essa vontade de se libertar um pouquinho daquela obrigação de mãe, né? Fazendo. Sim. E nós fomos juntos pedir um emprego. Aí, quando chegou lá, ele era um pouquinho mais baixo que eu. Aí um dos patrões do Seu Celestino falou, não, tô precisando sim, pode começar amanhã, tal. Você é alto, né? Pode começar amanhã. Eu tinha 15 anos, era um pouquinho mais alto que ele. Amanhã você pode começar. A menina falou, não, mas eu tô precisando mais. Eu, não, você vem mais pra frente. Cresce mais um pouquinho aí. Tá muito novinho. Você é novinho, vem ano que vem. A menina ficou doida. Caramba, eu tô precisando mais. Aí ficou. Aí uns 6 meses depois ele entrou lá. A gente conseguiu encaixar ele lá. Tadinho. Mas em 88, e até hoje, Fiel Barateiro, eu tô lá. E assim, comecei como pacoteiro, né? E assim, hoje a gente vê como mudou, da época que eu trabalhava, como que mudou as coisas, né? Hoje a gente tem uma geração aí, mimimi, né?
Uma geração que você não pode chamar atenção, corrigir, porque senão a pessoa fica com depressão, ela sofre bullying, ela acaba se sentindo perseguida, oprimida, depressiva, porque não pode ser chamada atenção. Mas quando eu entrei lá em 88, o Solistas era meio paizão, né? Não, cascudo, dava bronca, puxava a orelha lá, não, para de conversar, presta atenção no cliente. Mas isso... Foi bom, né? Foi bom para forjar um trabalhador assim com responsabilidade. Sim, sem brincadeira, né? Sem brincadeira. Ali é um trabalho sério, né? Um profissional sério. Mas hoje a gente vê que anos depois que colocaram um conselho tutelar para ficar dando ordem nas crianças, para ficar modificando o ensino dos pais e corrigir os filhos. Querendo meter o nariz onde não é chamado. Exatamente. Eu falo isso. Cortar a correção dos pais. Sim, o ensinamento, né? Que na Bíblia fala, né? Para você corrigir teu filho com a vara. Com a vara. Ah, não, mas é a vara literal. Não, é a vara mesmo. É a aquelas varas faz zip, zip, zip. Meus pais também eram bem rígidos. É a vara mesmo, literalmente, não a vara de... Qualquer varinha, bolinha. Não é a varinha só de condom, não. É a varinha pra apanhar mesmo, pra corrigir. Chega doía nas costas, né? Mas ninguém... Meu pai também. Meu pai e minha mãe, né, que são do norte, era bem rígido, meu pai. Bem rígido. Criou a gente numa... Olha, Aron, a gente sofreu, viu? Ainda mais que a gente era mulher. 13 mulheres e 2 homens só. Nessa época aí dos... E era ruim. Antes dos anos 90, quem entrou na vara, quem entrou na sentada, quem entrou no chinelo... Meu Deus do céu. Ficou mal. Não. Ninguém deixou de amar os pais, ninguém ficou com depressão, com bullying, com nada. Nada. Mas hoje não. A gente aprendeu a ser trabalhador. Ser trabalhador, ser esforçado, ter caráter, bom caráter, né? Porque você foi forjado no ensino, né? E hoje não. Hoje a gente vê uma geração que o conselho tutelar quebrou o ensino dos pais, cortou o que a palavra de Deus ensina, cortou a forma que os pais ensinam, mudou. Aí a criança vai toda sem regras, sem disciplina para a escola, e tem pai que joga a criança na escola, acho que a escola tem que ensinar o professor. Acho que o professor E o professor da antiga, ele até ensinava mesmo, era reguada, colocava de castigo, de virado para a parede, isso mesmo. Ficava em pé a aula toda, e era corrigido, e ninguém... E aí de você se voltasse para casa, o professor me colocou de castigo, tá bom. Apanhava mais em casa e dava razão pro professor. Hoje não. Hoje o filho vai reclamando do professor, né? O pai vai lá intimar o professor. Ou então, porque o professor foi com ele, expôs ele ao ridículo. Não. Tira a autoridade do professor, tira a razão do professor. É complicado. E aí o professor faz as coisas hoje em dia, não adianta ficar brigando. E mudou uma geração que era para ser uma geração diferente da nossa. Melhor, não, mas foi estragando. Fora outras coisas que veio depois, né? Foi estragando os ensinos, né? E hoje você continua lá no mercado? Hoje eu continuo no mercado, mas assim, bastante coisa, né? Bastante coisa mudou. Nessa trajetória toda que eu falei, comecei de pacoteiro, rodei também como balconista de guarda-volume, pegar sacolinha e tal, porque quando o mercado era menor, a gente era meio... Passou em cada função, né? Até chegar onde a gente era meio faz tudo, ó. Tinha menos funcionários, mas assim, o que eu falo para muita gente que entrou hoje, fala assim, ó, hoje os funcionários, tem funcionários que entram lá às 7 da manhã, tem funcionários que entram às 8, tem funcionário que entra às 9, tem funcionário que entra às 11, tem funcionário que entra às 1, para sair no fechamento, e menor aprendiz entra às 3, meio-dia, 1, 3, o último horário acho que é 3 horas, e sai o fechamento. Naquela época era 10 para as 8 que a gente abria a loja, e a gente ia até 8h30 da noite. Era um horário só. Né? Dia todo, né? O dia todo. Aí você fala, poxa, mas o mercado hoje fecha às 9, então você saia mais cedo, né? Não. As portas abaixavam às 20h30. Aí o serviço era... Aí é a parte... Depois fecha a loja, a parte interna. Pra limpar tudo, deixar tudo, tudo arrumadinho. Fora a faxina de varrer o chão, aí a gente ia abastecer prateleiras. Deixar tudo arrumado para outro dia, né? Aí tinha um outro detalhe. Fala assim, eu trabalho no setor de mercearia. Vou abastecer sua mercearia. Não, você ia abastecer o setor de mercearia. Acabei meu serviço, vai embora? Não, vai ajudar o fulano lá que é de limpeza. Certo. Isso é que é o certo, né? O corredor dele tá cheio de sabão para abastecer. Aí você, correndo abastecer sabão. Acabou? Não, vai lá pro bebida. Tá cheio de bebida pro rapaz abastecer. Ajudar lá. Aí você corria, quando pensava que ia acabar, saía tudo junto. Porque um ia ajudando o outro para sair todo mundo junto, exatamente. Né? Quando o cara da bebida acabava, a mesma coisa, acabou a tua, vai ajudar o da limpeza. Vai mais rápido, né? Vai ajudar o salsicha aí.
E aí, saía todo mundo naquele horário, tinha dia que era 9h30 da noite, tem dia que era 10, dia que era 10 e pouco, chegou até 5 para meia-noite. Eita. Só que você abria as lojas todo dia, 10 para as 8. Aí você fala, hoje o cara fala, poxa, entre as 11 horas, vou embora 8 horas, tô cansado. E a gente? Pois é, né? Detalhe, um detalhe que assim, muitas coisas mudaram também, né? A lei trabalhista melhorou bastante, naquela época era um salário só, sem hora extra. Você trabalhava um horário, período integral, um salário X. Tua carteira era chamada de salário X, não tinha hora extra, né? Aí, de vez em quando a pessoa fala, eu tô cansado, trabalhando muito, não sei o que e tal. Aí o patrão ia lá, tá bom, vou dar um agradozinho pra vocês lá. No fim do mês? No fim do mês, um a mais. Você trabalhou bastante realmente, vou dar. Quando ele via, tava aquele burburinho assim, ele dava uma gratificaçãozinha a mais. Tá certo. O pessoal fica tranquilo e dá aquela relaxada, mas aí não começar de novo. Também não reclamava, né? Porque no final do mês tinha aquele mais... Sim, sempre tem alguém que... Então a gente acaba acostumando a trabalhar, é assim, nessa trajetória de trabalho, você acaba ficando... Você vai ficando cascudo, não fica... Tá acostumado a acordar cedo, ir embora tarde, trabalhar bastante, você fica... Vai pegando o ritmo, Pega o ritmo, você não consegue vai embora, parar. Né? E nessa brincadeira eu falei, 37 anos de fiel barateiro. Tem gente lá que tem 35, 30, Ai, que 20. Bom, né? São funcionários que trabalham há muitos anos, né? Principalmente os homens. As mulheres, não por ser mais frágil, não, mas as mulheres já têm uma rotatividade maior, né? Diferente, porque a mulher fica com licença maternidade, se afasta por causa de filhos. É verdade. É o direito, né? Os direitos de trabalho acaba, né? Nesse período acaba tendo mais troca de funcionários mulher do que homem. Homem não. Normalmente ele é o arrimo da família, ele fica ali, vai... Ai, que bom, né? Se não der nenhuma mancada, todo mundo que trabalha ali, ou ele saiu dali para uma empresa melhor, ou trabalha no Porto, no Cais, né? Trabalha em empresa, uma Petrobras, uma Santos Brasil, uma empresa multinacional. Então, Cozipa, outras empresas que vai ter um futuro um pouquinho melhor. Não que o supermercado seja uma empresa, um lugar ruim de trabalhar, mas assim, você sabe que tem um limite máximo, você vai chegar lá, gerente, para cima disso você já não vai, até porque o supermercado que a gente trabalha é uma loja que é familiar, são os patrões, são os sócios, os patrões, o gerente, o máximo que você vai almejar. É bom que você está tanto tempo lá, né? Que bom, né? Que Deus abriu essa porta mesmo para ajudar você e a sua família, né? Que foi o pão que Deus te deu que todo dia, né? Para sustentar os seus filhos, né? E que você está até hoje lá. Graças a Deus, né, pastor Arão? Né, pastor Arão, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui no meu café nesta manhã, né? Eu vou pedir que o senhor ore por mim, pelo meu canal, as pessoas que vão assistir, né? Sim. E por todos que estão aqui, né? Se o senhor... Tá bom? Quando eu tiver uma outra oportunidade que vir com a minha esposa... Não, vai vir sim. Eu vou dar uma continuidade nessa parte, não só na parte de fiel barateiro, como nós temos uma grande bênção para contar. Sim. Mas eu acho assim meio... Vou marcar com a pastora Flávia outra semana. Exatamente. Vocês dois. A gente vir porque assim, como é um testemunho que eu falei, lembra que eu falei que ela é a parte de fé? Deu razão. Então, aí vamos pegar nessa parte aí, ó. Para contar esse testemunho, fica injusto. Parte 2 do pastor. Fica injusto eu falar sozinho, né? Sim, não, tem que estar aqui para ela. Tem que estar porque ela vai falar, não, quantas vezes ele falou, não, tá bom assim, não tá bom não. Deus quer melhor, Deus quer algo maior, Deus quer algo melhor. E essa parte vai ser muito mais... Parte 2 do pastor Arão com a pastora Flávia. Não perca, não perca. Fica à vontade, pastor. Vai orar? Pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos, Senhor, o canal da manhã nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha derramar sobre a Tua serva toda sorte de bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, seu esposo, seus filhos, seu neto. Que a Tua bênção, Pai, se estenda, Pai. E esse canal, Senhor, seja, Senhor Deus, um canal abençoador para as vidas que estão assistindo, Senhor. Que elas possam, Pai, ouvir a Tua palavra. Que elas possam, Senhor Deus, tomar esses testemunhos que estão sendo feitos neste canal, Senhor, para impulsioná-las, ó Pai, a ter algo maior, a ter algo melhor, a ter uma perspectiva, Senhor, de vida, crendo que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus que faz muito mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Derrama, Senhor, a Tua bênção neste canal, que venham mais e mais seguidores, ó Pai, e a Tua bênção esteja sobre a vida, não somente da Nena, mas de todos aqueles que estão participando e assistindo e fazendo parte deste canal. Que o Senhor esteja com eles, Senhor. Nós te pedimos agora, nos despede em paz aos nossos lares. Continua, Deus, conosco. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.